Começamos com 2 detetives correndo para um sequestro em andamento. Eles acabaram de ouvir que os sequestradores estão fortemente armados com armas avançadas e até mesmo armaduras. Conforme se aproximam da cena, descobrimos que os reféns são o prefeito de Metrópolis e sua esposa. Toda a força policial está tentando deter os criminosos, mas sua tecnologia e armas são muito poderosas. Quando um detetive está prestes a ser baleado, o Superman vem para o resgate. Com facilidade, o Superman derrota todos os bandidos e salva o prefeito. Depois que todos os criminosos estão algemados e cuidados, o Superman chama a Liga da Justiça para ajudar. O Flash chega instantaneamente, seguido pelo Cyborg. Ambos estão impressionados com a quantidade de destruição causada por um punhado de criminosos. O Superman explica que eles não eram simples inimigos comuns, que foram aprimorados por uma Mother Box, e ele quer saber como conseguiram um artefato de tanto poder. O Cyborg então examina a cena em busca de pistas e descobre que a armadura era de Apokolips, muito provavelmente da guerra que a Liga travou anteriormente com Darkseid. O Cyborg então corre para entregar a armadura restante ao seu pai, pois ele sabe mais sobre esse tipo de tecnologia. O Superman se dirige ao Star Labs, pois tinha um compromisso com a Lois Lane. Ele quer mostrar ao mundo de onde veio, então ele pediu ajuda a Lois para que ela escrevesse alguns artigos sobre sua origem. O Superman permite que Lois acesse a nave que o trouxe à Terra e descubra sobre a história de sua família. Embora muitos dados estejam criptografados e só um kryptoniano possa acessá-los, Lois obtém informações suficientes para mostrar ao mundo quem o Superman realmente é. Eles então voam de volta ao planeta diário, o prédio onde ambos trabalham, mas o Superman rapidamente volta à sua persona humana, Clark Kent. Eles discutem se a Lois poderia conhecer os pais de Clark. Depois de algumas lutas, eles concordam em organizar um encontro, pois está na hora de avançar em seu relacionamento. De volta ao Star Labs, o Cyborg e o Superman examinam os pedaços de metal deixados na batalha com os criminosos. Após uma inspeção mais detalhada, o pai do Cyborg e seus associados rastreiam com sucesso o que poderia ter produzido uma arma tão poderosa, a LexCorp. O Superman voa para ver o Lex Luthor em prisão domiciliar por alguns de seus crimes anteriores. Luthor afirma não ter nada a ver com as armas, mas Clark não acredita nele. Lois continuou investigando a origem do Superman, mas teve que deixar isso para outro momento, pois os boatos sobre seu relacionamento com Clark estavam se espalhando no escritório. Lois e sua colega zombam dela por estar com Clark, mas ela não se importa, pois tem certeza de sua escolha. Todos eles veem Clark de forma diferente e distante, o que faz Lois duvidar se realmente quer continuar com o relacionamento deles. Então, saltamos para o espaço, onde vemos um grupo de astronautas consertando sua espaçonave, prestes a voltar para a Terra. É quando, do nada, um portal misterioso se abre e dele, um enorme meteoro segue em direção à Terra. Na Terra, na LexCorp, vemos Lex Luthor usando um disfarce para escapar de sua prisão e começar a trabalhar em alguma nova tecnologia. Os capangas de Luthor apontam o asteroide que vimos anteriormente se aproximando. Infelizmente, o asteroide se move rapidamente e os astronautas são atingidos por ele. Uma vez na atmosfera da Terra, o asteroide se dissolve e uma figura estranha parece estar presa dentro dele. O asteroide então cai em algum lugar no oceano e Luthor chantageia alguns trabalhadores do Star Labs para descobrir a localização dele. Feito isso, Luthor inicia a operação de recuperação do asteroide, a qualquer custo. Em Metrópolis, o Superman e a Mulher Maravilha estão lutando contra alguns supervilões enquanto discutem se devem ou não usar seus nomes reais em batalha. Uma vez que a batalha termina, é revelado que na verdade era uma simulação de treinamento e que ambos estavam atrasados para uma reunião da Liga da Justiça. No oceano, Luthor pressiona seus mergulhadores ao limite de sua capacidade para encontrar o meteoro. Antes que possam mergulhar mais fundo, eles encontram Atlantes que não permitem que eles avancem. Enquanto esperam pelo ataque dos Atlantes, algo começa a rosnar e respirar pesadamente nas profundezas das cavernas aquáticas. Eles investigam. Os Atlantes vão primeiro, apenas para serem agarrados pelas sombras e terem suas cabeças explodidas em um banho de sangue. Um mergulhador tenta se aproximar para inspecionar o que poderia ter feito tal coisa, apenas para ser agarrado também pela figura misteriosa e desmembrado membro por membro. A figura misteriosa então se vai. Enquanto o resto da equipe está aterrorizado com o que essa coisa poderia ser, Luthor fica impressionado e quer encontrá-la novamente para usá-la contra o Superman. Do outro lado da Terra, a Liga da Justiça teve uma reunião discutindo o mesmo acidente.
Eles não têm consciência das consequências que isso teve e não suspeitam de nenhuma ameaça vinda do meteoro. O Flash então diz a todos que está se casando e o Superman confessa que gostaria de ter esse tipo de compromisso um dia também. Mas ele está muito preocupado em trazer perigo para Lois ao envolvê-la em seu mundo. Como ele não contou a ela sua identidade secreta ainda, o resto da Liga acredita que já está na hora de fazer isso. De volta ao local de Clark, Lois finalmente conhece os pais de Clark, mas se sente estranha ao perceber que ele esconde muitas coisas sobre seu passado. Quando saem, Lois confronta Clark, mas ele não se sente confortável para abrir-se completamente ainda. Lois então o deixa se perguntando se o relacionamento deles pode prosperar com todos esses segredos que ela sente que Clark esconde dela. Ele então se pergunta com sua mãe se seria melhor apenas deixá-la saber. As mentiras e segredos parecem desnecessários depois de tudo pelo que passaram, e tudo o que Clark quer é proteger Lois. Ele também aprende que pelo menos deveria ter a escolha de amar normalmente com uma esposa comum. No oceano, Aquaman inspeciona o local dos assassinatos de seu povo e dos mergulhadores de Luthor. Usando seus poderes para falar e entender os peixes, ele descobre sobre o ataque e até encontra as pegadas do assassino. Ele a segue até uma ilha próxima. À distância, alguns campistas estão sendo atacados por um enorme urso que sentiu o cheiro de sua comida. A figura misteriosa então aparece e elimina o urso. Os campistas acham que estão salvos, que ele é algum tipo de herói, mas rapidamente percebem o que ele realmente é quando ele os ataca e os elimina. Em Metrópolis, Lois tenta novamente escapar de sua colega de trabalho, que quer saber todos os detalhes sobre sua noite com os Kents. Lois a evita o máximo que pode, mas finalmente desiste e conta que as coisas não saíram como planejado e que se arrepende de ter saído com ele. Justo quando está prestes a terminar a frase, Clark aparece e pergunta se eles podem conversar no almoço. Lois aceita, mas com um profundo medo de que algo esteja errado e que seu relacionamento esteja arruinado. Clark então recebe uma ligação da Mulher Maravilha, dizendo que o misterioso monstro que atacou todas as pessoas antes está em Metrópolis procurando algo, mas eles não sabem o que. Embora o Superman originalmente queira ajudar, a Mulher Maravilha insiste que eles têm tudo sob controle e que seu relacionamento com Lois precisa de um tempo longe de todos os problemas super-humanos em que ele está se envolvendo. Em Metrópolis, a polícia está fazendo o seu melhor para impedir que o monstro machuque civis inocentes. Eles até destroem um posto de gasolina para ver se a explosão pode causar algum dano a ele. Mas o monstro voa para longe assim que o fogo se apaga. Quando está prestes a eliminar outro civil, o Gavião Negro aparece a tempo de impedi-lo de tocar na pessoa. O Gavião Negro joga o monstro no ar e começa a golpeá-lo com sua clava. Enquanto lutam, a Liga da Justiça aparece e o Flash e o Lanterna Verde salvam as pessoas de Metrópolis. O Gavião Negro então é espancado pelo monstro, então o Lanterna Verde o põe de lado e o resgata. Felizmente, o Gavião Negro ainda está vivo, mas seus sinais vitais estão críticos. O Lanterna Verde então usa todo o seu poder para desacelerar o monstro, confiante de que o monstro é apenas um inimigo comum. Ele tenta pegar o monstro com seu anel, mas o monstro corresponde às forças do anel e se liberta para jogar o Lanterna Verde longe. Com um salto rápido, o monstro então ataca o Lanterna Verde, sugando todo o seu poder e deixando-o vulnerável a um ataque crítico do monstro. Felizmente, o Flash estava por perto e salvou o Lanterna Verde antes que o monstro pudesse eliminá-lo. O Flash então o deixa com o Gavião Negro, pega sua clava e começa a usar sua super velocidade para pegar o monstro de surpresa. O monstro rapidamente percebe o poder do Flash e, com um golpe direto no peito, o deixa incapaz de correr. Enquanto ele está prestes a desferir o golpe final no Flash, o Batman explode a cabeça do monstro com uma bomba, deixando sua cabeça vulnerável por um segundo. De volta a LexCorp, Lex Luthor está revisando algumas experiências suspeitas que fez com alguns cientistas. O plano de Lex é descobrir uma maneira de usar o DNA do Superman para cloná-lo e criar um exército de super-heróis. Até agora, as experiências não deram certo, pois o sujeito não suportou o suficiente, mas Lex está confiante de que a criatura do meteoro poderia ajudá-los nisso. Com a cabeça do monstro agora visível, podemos ver seus olhos vermelhos e furiosos fixados no Batman. O Batman faz o melhor que pode para apenas evitar os ataques do monstro, ganhando tempo para os civis e pedindo ajuda ao resto da Liga. Do outro lado da cidade, Lois e Clark estão almoçando. Enquanto Lois pensava que Clark a convidou para terminar o relacionamento, ele na verdade se abre para ela e conta que é o Superman. A princípio, Lois ri e não acredita nele, mas Clark tira os óculos e Lois percebe que é verdade.
Lois questiona todas aquelas vezes em que Clark apareceu no momento exato e desapareceu tantas vezes. Ela se recusa a acreditar que as pessoas que ela conheceu na outra noite eram realmente seus pais. Clark rapidamente explica que eles são seus pais, mas que a situação é um pouco mais complicada do que parece. Justo quando ele está prestes a contar sua última revelação a Lois, ela recebe uma ligação de Jimmy Olsen. Ele está em um helicóptero indo para a luta entre a Liga da Justiça e o monstro. Clark ouve isso e em um instante pula para um beco nos fundos do restaurante e voa para ajudar seus amigos. Lois então lê a nota que Clark deixou com seu último segredo e descobre que diz: "Eu te amo." O resto da Liga chega à luta com o monstro. Aquaman, Cyborg e até o Caçador de Marte estão segurando o monstro, mas seus esforços são inúteis, pois ele está incrivelmente forte. Do lado, o Batman está analisando o monstro em busca de uma fraqueza. O Caçador de Marte lê a mente dele, mas não encontra nada, apenas raiva e sede de batalha e sangue. O monstro vê o Batman como uma distração para fazer o Caçador de Marte aparecer, uma vez que o lança em direção a um posto de gasolina próximo, que explode e pega fogo, atingindo o Caçador de Marte. Batman agora pode ver o monstro, mas ainda não encontra sua fraqueza. Com todos os seus oponentes no chão, o monstro corre para o centro de Metrópolis. Batman, ferido, não consegue se mover e fica ajudando o Cyborg a se reparar. Mas a Mulher Maravilha enfrenta o monstro. Eles estão igualmente fortes e velozes, mas o monstro é simplesmente brutal e a prende no chão. O monstro destrói a espada da Mulher Maravilha e a agarra. Quando ele está prestes a esfaqueá-la, o Superman aparece e o ataca com sua visão de calor. O Superman começa a socar o monstro, mas ele contra-ataca e até copia sua visão de calor. O Superman fica impressionado, já que o monstro até o fez sangrar. Lois está no helicóptero, assistindo a toda a cena. Eles até nomeiam o monstro de Apocalipse, pois ele parece derrotar tudo o que aparece contra ele. Lex Luthor vê tudo isso não apenas como uma oportunidade de eliminar o Superman, mas também de se fazer parecer o herói que salvou a cidade. Com sua última armadura de poder, ele planeja eliminar o Apocalipse. Em uma ponte ao sul de Metrópolis, o Superman tenta prender o Apocalipse com os cabos de metal da ponte. Isso lhe dá tempo para salvar civis e até mesmo crianças que estavam presas na ponte. Mas o Apocalipse escapa, pois parece estar ficando mais forte e forte, desafiando o Superman. Suas garras e espinhos começam a crescer e parecem mais ameaçadores do que antes. O Apocalipse lança o Superman contra o mesmo helicóptero em que Lois está. Acordando da inconsciência, o Superman pega o helicóptero e tenta levantá-lo. Ele mal consegue colocá-lo em um prédio próximo, onde pode recuperar o fôlego por apenas um segundo e pensar em um plano. O Superman então lança o Apocalipse no ar, disparando a sua visão de calor e socando-o para os céus. Mas o Apocalipse contra-ataca e leva o Superman ao chão como um meteoro. Com o Superman inconsciente, o Apocalipse tenta atacar Lois e Jimmy, que estavam filmando toda a batalha. Justo quando ele está prestes a atacar, o Lex Luthor explode o Apocalipse e tenta cortar um pedaço dele para a pesquisa. Mas o Apocalipse acorda e o explode com sua visão de calor. O Apocalipse então destrói e agarra Lex, jogando-o contra uma coluna próxima. Felizmente, o Clark já está de pé e voa a tempo de salvá-lo. Lex está extremamente irritado por isso, pois queria ser o herói que salvou a cidade. Com toda a força que lhe resta, o Superman joga o Apocalipse através de um prédio e os dois caem. O Superman, agora no chão, é espancado pelo Apocalipse, que também usa sua capa para sufocá-lo. Enquanto ele está prestes a eliminá-lo, a Lois aparece para distrair o Apocalipse. Ela joga uma pedra e tenta afastar o Apocalipse de Clark. O Apocalipse se aproxima lentamente de Lois. Sua raiva o fortalece ainda mais, e seus espinhos e garras continuam crescendo. Agora, ele é uma lâmina afiada e está prestes a esfaquear Lois. É quando o Superman acorda e voa com toda a sua força para salvá-la. Ele soca o Apocalipse na cabeça, fazendo-a girar e o eliminando com sucesso. Mas infelizmente, o Apocalipse esfaqueia o Superman enquanto ele estava prestes a salvar Lois. Lois corre para pegar Clark, mas é tarde demais. A garra do Apocalipse o atravessou. Lois segura Clark em seus braços e o tranquiliza, dizendo que ele conseguiu eliminar o Apocalipse. Com seu último suspiro, o Superman conta a Lois como foi sortudo por tê-la conhecido e amado. E então o Superman morre. O restante da Liga fica chocado, pois não podem acreditar que seu amigo se foi. Nas TVs de toda Metrópolis, a imagem da capa do Superman partida é a única coisa que podem ver.
As pessoas ao redor do mundo não podem acreditar que o maior herói e defensor faleceu tristemente. No dia seguinte, o prefeito de Metrópolis diz algumas palavras no funeral do Superman. Perto dali, os pais do Superman estão chorando a perda de seu filho. O resto da Liga também comparece ao funeral. Até mesmo o Luthor está lá e faz um discurso sobre como eles não eram tão diferentes. Mas a Liga da Justiça lembra de seus relacionamentos. E a Mulher Maravilha não acredita em uma palavra que ele diz. No Star Labs, Luthor está discutindo o que fazer com os restos do Apocalipse. Ele os quer para suas pesquisas, mas os cientistas do Star Labs negam seu pedido. Enquanto estão conversando, a nave que trouxe o Superman para a Terra flutua e desaparece no céu. Então vemos Lois seguindo a nave, apenas para descobrir que ela estava indo para o túmulo de Clark no centro de Metrópolis. Lá, vemos que o caixão do Superman está vazio, e no céu uma figura estranha e sombria está flutuando. Lois acredita que seja Clark, mas antes que possamos ver qualquer coisa, o homem voa para longe. Vemos então um vislumbre de um dos sujeitos dos experimentos de Luthor escapando de sua cela. E finalmente, vemos a nave do Superman aterrissando em algum lugar no Polo Norte, fundindo-se com o diamante em seu interior, criando a Fortaleza da Solidão. A mesma figura que estava na cidade está flutuando na frente dela. A última coisa que vemos é uma versão robótica do Superman voando para o espaço. Obrigado por assistir, pessoal. Se vocês gostam de filmes de animação, por favor, inscrevam-se neste canal e continuem assistindo. Um abraço aqui do Saiba Nerd.